Olá, Bossi! Seja muito bem-vindo à segunda temporada do nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança, o podcast onde nós deixamos de dar ênfase ao peso e mostrar o que realmente importa, como, por exemplo, questões de autoestima, amor próprio e de tu não gostares do que vês no espelho. As mulheres que passam por aqui são mulheres reais, mulheres que fizeram o programa Emagrece Sem Dietas e onde tinham problemas como frustração, baixa autoestima, baixa confiança e decidiram fazer diferente. E por isso nós queremos inspirar-te a que tu também faças diferente. Helena, seja muito bem-vinda, que é a nossa segunda temporada do nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança. Vamos falar aqui um bocadinho do seu processo connosco no Emagrece Sem Dietas. Vamos começar aqui com uma dinâmica nova. Já lhe explicámos também para perceber um bocadinho como é que tem que fazer, mas então pode levantar-se e dirigir-se ao... Obrigada. Vamos lá que isto vai ter aqui... Está bem? Está confortável? Vai ter aqui muitas... Altos e baixos. Altos e baixos. Ai, mas isso está muito decidido na sua cabeça. Está muito decidido, eu penso muito nisto. Isso depois não me engano é nos anos. Ok. Então, mas pode ir colocando já os anos. Qual é que é ali aquele primeiro pico positivo? O primeiro pico positivo vem de uma coisa triste, mas que eu não posso pôr aqui porque era muito pequenina ainda. Mas eu não me perco. Deixa-me só. Agora ia-me perdendo, mas Então vá, faça lá. já não me perco. Então, mas coloque os anos, quero os anos. E quero que vá explicar. Trata-me por tu, está bem, Helena? E quero que vá explicando o que é que 1985, o que é que aconteceu? Em 1985 foi o ano em que eu nasci, foi uma coisa muito boa para quem me teve, não é? Foi muito complicado porque logo imediatamente nesse ano eu tive que ir viver com os meus avós, porque os meus pais não tinham condições para me criar na altura. Eu coloquei um pico bom porque foi a melhor coisa que me aconteceu nessa altura. Depois, entretanto, a minha vida foi muito estável. Eu fui criada por pessoas que me deram uma vida extremamente estável e confortável. Mas é tão bom, Helena, conseguir ver isso pelo lado positivo. Poderiam existir pessoas que se focavam no negativo, não é? Mas a Helena consegue perceber isso como algo que foi o melhor que lhe aconteceu. Foi o melhor que me aconteceu. Hoje eu vejo isso, se calhar aqui mais ou menos no início da minha adolescência, achava que era uma coisa horrível, que era uma criança diferente das outras, mas entretanto, hoje em dia eu consigo ver isto como um ponto positivo. Quando eu tinha 13 anos, que é aqui o pico baixo... Podes escrever o que é que aconteceu aos 13 anos? Foi o falecimento da minha mãe. E a partir daqui foi quando eu tive realmente noção das coisas más, mesmo más, porque eu fui muito protegida nesta altura e a partir daqui começo a ter noção de que o mal acontece, não é? E que as coisas más acontecem. Entretanto, mais uma vez, graças às pessoas que me criaram, eu consegui ultrapassar essa fase até... E aqui em algum momento, Helena, já tinha uma má relação com o corpo, sempre foi magrinha, sempre teve tendência a ter... Eu sempre fui muito magrinha e tinha muito peito. Então eu era a miúda Maria Rapaz, que usava as t-shirts largas, não é? Que era para ninguém reparar e adotava uma postura muito encurvada para a frente, para me parecer um bocadinho mais com eles do que propriamente me parecer uma miúda, porque eu era uma miúda muito desenvolvida para a idade. Eu tinha mesmo muito peito na altura, era muito desenvolvida, muito mais desenvolvida do que... Mas ainda assim aí não assumiu o seu lado mais feminino, ou seja, queria parecer um rapaz. E porquê? Tem ideia? Porque éramos muitos miúdos, rapazes, havia muitos rapazes. E então eu era a menina mais diferente, as outras meninas eram menos desenvolvidas e eu não queria, nem sequer achava que fosse, naquela altura, nem sequer pensava naquilo como uma coisa feminina, não é? Para mim era um empecilho. Que me impedia de jogar à bola, que me não me impedia de jogar, mas eles aleijavam, impediam-me de correr e por aí fora. E, portanto, nessa altura, sim, isso era a maior dificuldade que eu tinha na minha adolescência com o meu corpo, porque eu era extremamente magra e depois com bastante peito. Voltando aqui à linha do tempo, depois, entretanto, na minha adolescência, fase adulta, foi tranquilo, porque depois comecei a aceitar exatamente como era e a sentir-me bem comigo. E tive aqui um período muito bom. Tive um período mesmo muito bom. Tinha também amigos que me fizeram ver as coisas de maneira diferente e que me ajudavam em positividade, e amigas, mulheres positivas ao meu lado, que é o que nós... A importância do grupo de influência, não é? Exatamente. Pronto, e foi uma altura muito, muito estável na minha vida.
Em 2014, um ponto baixo, novamente, falece o meu pai. Em 2014, aqui eu posso pôr o ano. E depois, em 2020, durante o período Covid, falece o meu avô. Ou seja, eu perco as duas figuras. Em algum desses momentos aumentou de peso ou teve algo com a comida devido à parte emocional? Pelo contrário, a minha fome emocional é não fome. Ok, não come então? Eu não como. Okay. E durante este período, até à morte do meu avô, foi um período em que eu tive uma relação muito má com a comida, mas muito descuido. Eu não... Também como fisicamente não tinha impacto, acabava por não se importar com a qualidade, o que também não é bom. Não é bom, é péssimo. Exato. É horrível. Porque aliás, é o pior, as falsas magras, sabe? Ou seja, as pessoas que são magras, mas que se alimentam menos bem, são muito mais difíceis de depois, quando começam a aumentar de peso, de educar. Foi o que aconteceu consigo, porque é muito difícil, porque está habituado a comer de tudo e mal e a não engordar. E quando começa a aumentar de peso, não consegue perceber o que é que há de fazer. Então foi isso que lhe aconteceu. Foi exatamente isso que me aconteceu. Depois aqui, em 2022, nasce a minha filha. Eu queria ter feito este um bocadinho mais alto, não é? Porque isto foi a melhor, não é? A gravidez da minha filha foi simples, eu não engordei muito, engordei cerca de 11 quilos com a gravidez dela, que não foi nada de extraordinário, o pior foi depois. Okay. Eu tinha fome, e lá está, eu vinha de uma altura em que podia comer e que fisicamente não impactava. Não impactava, e a partir daqui começou a impactar bastante. Depois o que é que acontece? São estes 3 pontos, que são os do ano passado, em que aqui eu perco a minha avó e 2 tias, irmãs da minha avó, em 3 meses seguidos. Okay. E aí foi completamente o descalabro em tudo, porque eu estava habituada a tomar conta desta gente toda, do meu pai, depois do meu avô, da minha filha e da minha avó, das minhas tias não tanto, e nesta altura aí eu senti a fome emocional ao contrário. Eu só tinha fome. Ok. Ou seja, em vez da ansiedade de lhe dar para não comer, começou a comer descontroladamente. Exatamente. Mas já viu como em fases diferentes da nossa vida nós agimos... Refugiava-me muito na comida. E este período aqui, desde o nascimento da minha filha até ao dia em que eu disse eu vou fazer o programa... Pode sentar, Helena. Obrigada pela sua partilha. Nada. Então agora conte-me lá. Então quando é que decide então vir para o programa? Então, o vir para o programa foi um bocadinho... Depois disto que eu vou contar, que eu acho que foi mesmo o que me fez decidir. A minha filha tem 3 anos, vai fazer 4. Como é que ela se chama? Beatriz. E estávamos as duas sentadas na cama, estávamos a ver uns desenhos animados, e ela olha para mim, agarra-me na cara e diz: mãe, a Bia quando for grande quer ser igual a ti. E eu pensei assim, epá, isto é uma responsabilidade. É um peso, não é? Isto é um peso muito grande. Ok, a minha filha quer ser igual a mim, ela não tem a mínima noção do que é que ela está a dizer quando diz que quer ser igual a mim, mas eu vou ser melhor, eu vou-lhe dar o melhor exemplo que eu consigo, para que ela, quando for grande e queira ser igual a mim, que tenha um excelente exemplo. Então comecei a pensar em formas de como é que eu podia... Porque naquele momento eu sentia muito mal com o meu corpo. Sentia-me mal comigo. Okay. E isto... Aí já estava a vestir um 40, é isso? Já estava a vestir um 40, já. Era algo que a afetava? Muito. No seu cotidiano, no seu dia-a-dia? Sim, eu tenho a sorte de trabalhar de farda, não é? E então eu refugiava-me um bocadinho também no uso da farda e parece que não se nota tanto que uma pessoa tem excesso de peso, não é? Sabe que isso agora, fazendo aqui um paralelismo, notei bastante com este tempo mais chuvoso e mais frio, as pessoas usam roupas mais largas e não têm tanta consciência corporal. Ou não terem tanta consciência corporal. Quando se começam a despir, é automático, nota-se um incremento de procura do nosso serviço, exatamente porque precisam ganham uma consciência. É assim, o corpo já lá estava, não havia aquela consciência, e foi isso que ganhou, na verdade. Sim, acabou por ser isso. E eu acabei por olhar para mim ao espelho e pensar, meu Deus, quem é esta pessoa, não é? Porque eu pensava, eu podia vestir isto, conseguia sair desta forma, mais bonita, mais arranjada, até porque eu dou as aulas na faculdade, claro. Não posso ir vestida de calças de ganga e de ténis, e nada assentava. E isto era a minha percepção do meu corpo. E eu pensei, não, isto não pode continuar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E, entretanto, deparei-me porque nós somos bombardeados diariamente por N planos de nutricionistas. A oferta é muita, vamos dizer. A oferta é muita. E o que é que me chamou a atenção neste? As imagens do antes e do depois eram fantásticas. Via-se mesmo diferença, via-se que não era uma diferença mínima. E o espaço de tempo que as pessoas apresentavam, desde a primeira fotografia à última,
era um espaço sempre razoável, ou seja, via-se que aquilo era mesmo possível acontecer. Eu pensei, ok, então é assim, eu tomei conta desta gente toda, está na altura de tomar conta de mim. E foi exatamente isso que eu fiz. Inscrevi-me no programa um bocadinho cética, não posso dizer que não. A Maria foi fantástica. Tão bom. Maria foi fantástica. Teve com a nossa nutricionista Maria Mota. Sim, ela foi fantástica. E o que é que me fez... O que é que gostou mais do acompanhamento? Tudo. Para já, a linguagem era muito, muito, muito fácil de entender. Depois, tinha sempre uma opção. Sempre que eu tinha um problema, que é isto que eu adoro, sempre que eu tinha um problema ou uma coisa corria menos bem, a Maria tinha uma solução. E isso foi fantástico para mim. Ela nunca houve momento nenhum em que eu achasse que iria passar fome, mesmo antes de começar o programa. Eu nunca achei que iria passar fome. Iria ter que experimentar algumas coisas diferentes, não é? E passou fome? Nunca. Estou-me a rir porque antes de nós entrarmos aqui, agora vou contar uma coisa em off, antes de entrarmos aqui no nosso podcast, na nossa gravação, estávamos a falar com a maquilhadora e com a equipa e estavam a dizer que era impossível, a maquilhadora nitidamente não teve connosco no Emagrece em Dietas, vai começar a estar a partir de agora, porque ela disse que era impossível emagrecer sem passar fome. Daniela está aqui, a prova. Eu nunca porque passei fome. Porque a questão é que as meninas, quando vêm ao podcast e nós conversamos, uma das coisas que elas dizem é: eu não passei fome. E eu acho que é importante passar lá para casa esta mensagem de que nós não condicionamos aqui o discurso de ninguém, nem dizemos às pessoas: tens que dizer isto. Se houver alguma que vem cá e diz: eu realmente tive que passar um bocadinho de fome, está tudo ok, mas da nossa abordagem, nós fazemos com que nós de tudo tentamos para que isso não aconteça. E quando diz porque para cada problema há uma solução, eu tenho um problema, arranjar uma solução, esse é um dos nossos lemas. E a sua solução não é igual à solução da Maria, da Joana, da Mariana. Claro. Por isso é que é tão importante ter o acompanhamento. Claro. E foi o acompanhamento dela foi mesmo fantástico e lá está. É assim, no início, e o que me fez continuar, e o que me motivou a continuar foi a diferença na primeira semana. Porque eu acho que a primeira semana, ou seja, a perda de volume, que eu não vi, visualmente eu não conseguia ver, mas a perda de volume foi muito importante para mim. Eu pensei, notou que através das calças? Notei através das calças, através mesmo das medidas, através das medidas que eu mandava à Maria. A Maria deve ter passado um bocadinho mal comigo, porque... Não é? Não se preocupe. Eu a mandar transversal. As medidas era de vez em quando. Mas pronto. Mas sim, o que importa... Notei na roupa, sim. Imagina, eu costumo dizer que nós somos um bocadinho chatas nesse sentido, mas não é ser chatas, não é uma obrigatoriedade, é para vocês tomarem consciência Exato. De que o processo está a desenrolar-se e que está a haver resultados, entende? Sim, nesse sentido, porque isso é tão importante e é como diz, o que a fez manter foi o ver que tinha resultados. Sim. Se visse que não tinha, ia desmotivar. Provavelmente. Já tinha tentado outras dietas? Claro. Não tinha essa noção. Já tinha tentado fazer jejum intermitente, morria de fome. Morria, era uma loucura porque eu só pensava em comida. Pois. Pronto. E com este programa não, porque se eu pensava em comida, ia comer, mas ia comer dentro daquilo que me era permitido. Claro. E eu nunca passei mesmo fome. Às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que dorme mais ou menos cedo, mas se havia algum dia em que eu adormecia mais tarde, nós podemos ter aquela sensação de fome mais à noite. E a Maria ainda se ria comigo porque perguntou-me: então o que é que a Helena faz nessas alturas? Vou dormir, não vou comer, vou dormir. A estratégia. Exato, bebo um chá e depois de manhã acorda com fome e toma um pequeno almoço. Exatamente, e era exatamente isso que acontecia. E pronto, eu acho que foi um processo mesmo muito bom. Eu quando comecei eu depois tive vários períodos em que tive que andar a comprar roupa em determinadas alturas. E é tão bom, não é? A roupa não me servia de uma altura para a outra. Era mesmo muito bom. E eu posso lhe dizer que, para mim, peço desculpa, claro. que para mim o pináculo foi há cerca de 2 semanas em que eu experimentei uma camisa que eu tinha comprado e que eu achei que nunca ia vestir e pensei, eu vou guardar, vai ser a minha camisa objetivo. E está espetacular, até está larga e está maravilhosa. Também podes mandar apertar, não é? Não vou deixá-la estar assim, porque fica bem. Um oversize, não é assim um oversize? É um oversize. Mas foi mesmo para mim sentir, ok, tudo bem, eu esforcei-me, mas tive resultados. Claro. E continuo a manter. Eu acho que o mindset muda. E o que eu digo muitas vezes às pessoas que me perguntam,
Tens muitas pessoas a perguntarem-te, Helena, a dizer, tu estás tão magra, o que é que aconteceu? Ok. E eu digo, a primeira coisa que eu digo é, não é Ozempic, que eu não estou doente. Pronto, é as primeiras coisas que eu digo. E quando eu Sim, explico, porque há muito aquela coisa da estás doente, emagrecer, não é? porque nós somos, é muito mau ser mulher, nós somos criticadas se temos peso a mais e somos claro. criticadas se temos peso a menos, não Aí é? o grupo de influência e saber encaixar as opiniões no sítio certo. Exato. E quando me perguntam, ou quando várias vezes me perguntam, então, mas o que é que fizeste? E eu explico, e o que eu digo sempre é, eu mudei a minha forma de ver a comida, e eu acho que isso foi o mais importante. Totalmente. Porque eu consigo comer tudo. Eu não digo ao fim de semana, se me apetecer comer batatas fritas, eu Claro. como, mas se calhar em vez de comer um prato, como 3 ou 4. E ficas já fico saciada feliz, mentalmente, não é? Fico feliz, fico contente e pronto. E não fico com aquela sensação do, eu agora não posso comer nada, só posso comer grelhados e Claro. cozidos. É Sabes, totalmente Helena, mentira. um dos grandes segredos de nós conseguirmos manter emagrecimento é uma fase mais dura, digamos assim, porque é uma fase que temos de ter redução de quantidades e onde também estamos a reaprender. Mas depois um dos segredos da manutenção é exatamente levarmos isso como o nosso estilo de vida. Sim. Eu não deixo de treinar nas férias porque eu amo treinar. Então eu não treino porque tem que ser, eu treino porque gosto. E a mesma coisa com a comida. Eu não como saudável porque tem que ser, eu como saudável porque gosto. Exato. E é normal, por exemplo, quando estamos de férias, se nos apetecer comer menos saudável, está tudo certo. Ainda assim, com esta mudança de mindset, nós nunca vamos comer menos saudável da mesma forma que comíamos antes, que antes era descontrolado. Tu sentes isso? Sentes esse que tens o controlo? Tenho completamente completamente o controle. É assim, um desafio muito grande que eu tive também no processo foi o teste de sopa. Não é o teste de sopa, eu gosto de sopa, mas eu gosto de sopa tradicional, eu gosto de caldo verde, eu gosto de sopa de feijão, pronto, e essas sopas. Que mais ricas, vamos dizer mais ricas. Sim, uma sopa que é uma refeição, não é? Exato. E então eu tinha muita dificuldade em comer sopa. Eu pensei, eu vou ter que arranjar uma solução, comer sopa. E então o que eu fazia era colocava naqueles copinhos onde colocava a sopa da minha filha quando ela era pequenina e bebia a sopa antes da refeição. Pronto, está feito o sacrifício. Foi um dos maiores sacrifícios que eu fiz e que mantenho. Mas tu sentes, e repara, esse sacrifício que tu dizes que tu fazes, tu sentes que faz diferença, impacta na tua saciedade? Faz toda a diferença. É que é um sacrifício que a pessoa, imagina, é rápido, tu tens que fazer sopa para a tua filha e tens, portanto, também fazer é mais uma que come e está tudo ok e faz toda a diferença na saciedade. Tu comes menos a seguir. Sim. E é um pequeno truque e não só do ponto de vista de saciedade, mas também nutricional. Tens ali um boost de nutrientes. A outra estratégia seria, não tens a sopa, mas tens de ter legumes no prato. Se conseguires, perfeito. Agora, se não conseguires, a sopa... Nem todas as refeições permitem ter legumes no prato. Por exemplo, agora vem o verão, eu acho que vai ser mais fácil. Eu comecei ali no fim do verão, inverno, e passei mais a fase das sopas. Mas acredito que agora no verão posso substituir, por exemplo, pela salada e não tenho que fazer o tal sacrifício de comer Mas ainda sopa. assim não começaste a gostar de sopa? Não, é assim, não é o sabor. O sabor da sopa, a sopa está boa. Eu faço a sopa e sei que a sopa está boa. Mas eu não gosto de comer sopa, eu não sei. Não te dá prazer. Não te dá prazer. Comer sopa. Aqui é interessante estares a falar disso, porque às vezes nós não temos que fazer as coisas só por prazer ou porque estamos motivados, ou às vezes é porque tem que ser. Não tem que ser. E aqui é mesmo um E é o que eu digo à minha filha. Atenção, pode não ser... Pode não ter que ser se tiveres os legumes no prato. Agora, do ponto de vista de saciedade, que faz toda a diferença e que tu não vais andar a picar, porque as pessoas dizem, eu tenho fome emocional, anda a picar, eu como super bem ao almoço, não como hidratos, não como nada, que é um erro, que deve ter lá o arroz, a massa, a batata, a aveia, ou o que seja, mas depois eu, no final do dia, isto não é só fome emocional, isto também é fome física. Se nós não nutrirmos o nosso corpo, claro que ele vai ressentir-se. Então, aí é um bem, nem é um mal, é um bem necessário, não é? É mesmo. Agora, no fim do programa, agora que o programa acabou, eu tinha combinado isto com a Maria, eu disse assim que o programa acabar, eu vou começar no ginásio. Eu optei por fazer uma coisa de cada vez. E perfeito. Perder peso, atingir o peso que eu me tinha proposto a atingir, e depois iniciei então as minhas idas ao ginásio com treino acompanhado, porque eu não percebo nada de ginásio, não percebo nada de máquinas. E eu tenho 41 anos, é fácil lesionar-me. Mas estás ótima, Helena, ninguém te os dá, ok? Muito obrigada. E então comecei a fazer treino acompanhado. Conheci o meu PT, que é o Nelson, e que desde que eu o conheci eu nunca mais passei um dia sem dores no corpo, mas é uma coisa fantástica, não é? Porque é bom sinal, e ele tem-me ajudado aquelas imenso. Dores que nós gostamos. Aquelas dores que nós gostamos. Ele tem-me ajudado imenso, muito a nível emocional, mesmo nos dias em que eu não estou bem.
e ele está lá e vamos treinar e já chegámos a ir treinar para a rua porque eu não me sentia bem no ambiente do ginásio. Ele disse, ok, não te sentes bem, não vais para casa, vamos para a rua. Cada problema tem uma solução, não é? Cada problema tem uma solução. E tem-me ajudado imenso e pronto, e acho que o que é que eu sinto, qual é a diferença que eu sinto agora no meu corpo? Sinto mais força, mais postura, sinto que aquelas gordurinhas mais que tonificada cá também, não é? estão a desaparecer, claro, exatamente. Claro. Aumentei a massa. Porque eu depois, quando terminei o processo e fiz a avaliação, eu não tinha quase massa gorda nenhuma. Okay. Mas também não tinha massa magra. Na altura, ainda tive uma última consulta com a Maria e ela adaptou-me o plano para eu consumir, aumentar o intake de proteína. Pronto, e é basicamente o que eu estou a fazer. Eu estou a continuar a seguir o plano. O plano, eu aumentei, foi o consumo de proteína. E já sabes que se precisares de ajuda, estamos à distância claro de um clique, claro não sim, é? Mas tem funcionado. Bem, deixa-me só dizer-te uma coisa aqui que acho interessante teres referido, que é, e mesmo lá para casa, acho que o mindset que estás a passar é importante que o sigam, que é, não há nenhum problema que não tenha solução. Por isso, é só procurar a solução que para ti é viável. E foi isso que tu fizeste. Sim. E as pessoas que te rodeiam também pensam dessa forma. Porque é difícil quando quem nos rodeia, por exemplo, o teu PT pensa assim, o teu PT pode dizer, então não queres treinar aqui, como é que vamos fazer? Exatamente. Não, mas ele arranjou uma solução. Vamos lá para fora. fora. É importante que as pessoas que nós escolhemos para estar ao nosso redor pensem de acordo com aquilo que nós queremos. Claro. E isso é... Claro. Porque ajuda-nos, puxa-nos, não nos limita. Sim. Percebes? E foi isso que tu conseguiste encontrar, pessoas que te ajudassem, que não te limitassem. E eu encarei muito isto como, por exemplo, deixar de fumar. Eu nunca fumei. Mas às vezes o processo de perda de peso é um pouco como deixar de fumar. Porque se todas as pessoas à nossa volta têm um hábito que é completamente diferente do nosso e oposto daquilo que nós queremos atingir, é muito difícil nós às vezes conseguirmos chegar lá. E não há nada melhor do que ter amigos no local de trabalho, não é? Porque eu acho que é onde a pessoa mais se desgraça, é no local de trabalho e nos momentos de convívio. Certo, principalmente em ambientes hospitalares e de saúde, que a pessoa tem muito aquela coisa de levar o bolinho ou o croissant ou a hora do lanche, não é? Não percebo, gente, estamos nem um caso de saúde, porquê? E isso foi uma coisa também que eu consegui e para mim foi surpreendente, eu ter conseguido dizer não. Não, hoje não me apetece. Tu antes não conseguias dizer não? Não, eu comia sempre um bocadinho. Porquê? Nem que fosse um bocadinho. E porquê? Apetecia-te ou era o fazer? Apetecia-me Apetecia-te ou não tinhas noção de que não... ou seja, eu acho que poderia ser mais falta de consciência. Talvez. No sentido de apetece-me e não me controlo. Talvez. Porque imagina, repara, a mim apetece muitas vezes comer coisas não saudáveis, mas eu controlo-me. Aí tu apetecia-te e não te controlavas. Agora aprendeste, apetece-te, mas sabes controlar. Mas às vezes não me apetece. Aí é que está. Às vezes até nem me apetece. Mas também já te rotinaste. Sim, também já me rotinei. Numa fase inicial apetece-nos sempre e temos que controlar. Eu acho que sim. Acho que foi um pouco isso. Às vezes não me apetece mesmo. E pronto, eu não como porque não me apetece. E como é que foi esse processo? Tens noção de como é que tu passaste do não dizeres nunca não a dizeres não? Como é que tu ganhas esse... ou seja, com o nosso acompanhamento, acredito, como é que tu consegues mudar o mindset, mudar o chip? É assim, eu não sei se foi dessa forma, porque agora também pensando bem, eu acho que foi uma coisa natural. Acho que não houve nenhum processo que eu tenha estruturado na minha mente para passar a ser assim. Eu só achava era que, por exemplo, vamos imaginar, eu naquele dia não sabia que iam trazer bolos, o que quer que seja. E eu tinha comido uma comida, se calhar, um bocadinho mais pesada. Então comi uma comida um bocadinho mais pesada, então não vou comer. Certo. Mas por acaso agora... Fazer escolhas, não é? Aprendeste a fazer escolhas. E aí alguma vez, tipo, mandaste mensagem, por exemplo, à Maria, Maria, olha, isto aconteceu, o que é que eu faço? Não. Não. Tu conseguiste autonomamente... Sim, consegui. Eu raramente usava o cartão das calorias extra. Eu acho que mas podes usar. Usei para ir se calhar nas primeiras 3 semanas. Uso o meu todas as semanas. Eu raramente usei. Para aí mais ou menos nas primeiras 3 semanas. Eu acho que depois me mantive muito focada. Eu acho que o importante mesmo foi o foco. Mas o foco só veio porque eu via resultados. Claro. Eu via resultados, eu não digo de dia para dia, mas eu via resultados de semana para semana. Mas tu agora, fazes as tuas refeições mais calóricas. Eu faço as o que é que tu és mais de doces ou de salgados? Eu sou uma pessoa de salgados. Ok, então e qual é que é assim, o que é que tu gostas de comer que é assim menos saudável? Batatas fritas. Ok, e comes durante uma semana? Se calhar como uma vez de 15 em 15 dias. Ok.
Tá, mas podes ter uma vez por semana, Sim, se é sim, assim... sim, mas por exemplo, posso ser uma vez por semana, mas se calhar naquele fim de semana comi uma massa. Claro, Não é? ou Então, seja, algo mais elaborado, não é? Pronto, É então escolha, é uma não escolha. vou comer as batatas, não é? Claro. Pronto, Mas é mesmo a minha perdição. em algum momento sentiste má relação com a comida ou sentimento de culpa? Sentimento de culpa para com... Não, Ok. não. Eu senti-me sempre muito tranquila. E antes, tinhas esse sentimento? Muito. Eu antes tinha muito esse sentimento. Por exemplo, vamos imaginar, eu à noite tinha fome, depois de jantar, e tinha mesmo fome, mesmo. E levantava-me e ia comer qualquer coisa, que normalmente nunca são coisas saudáveis, não é? Porque também não tinha o hábito e não sabia bem como fazer as escolhas mais saudáveis, e comia. E depois tinha muitos sentimentos de culpa. E é libertador não ter. É muito libertador. É libertador, não é? É. Eu neste momento eu não tenho sentimentos de É culpa. paz, tranquilidade. Porque eu sei que se eu hoje comer alguma coisa que foi menos saudável, eu controlo o resto do dia e se calhar controlo no dia da manhã e depois faço exercício. Claro, não é? mas sabes o que é que te dá essa tranquilidade? É o conhecimento que tu adquiriste. Sim, porque, acredito que sim. porque imagina, com o conhecimento tu sabes fazer escolhas. Tu antes não tinhas conhecimento. Tu antes fazia. Tu dizes mesmo, eu chegava à noite cheia de fome. E eu pergunto-te, e porquê? O que é que tu fazias antes de errado que agora não fazes? Por exemplo, era muito raro, eu tomava o pequeno almoço, almoçava e depois não comia. E eu agora já não faço isso. Percebes? Eu não faço isso. É como te disse há pouco. Eu tenho fome emocional. Não. É a vontade de comer com a fome emocional, Sim, que é sim. uma bomba. Exatamente. Portanto, é normal. Aí é que é mesmo. Aí tu perdes o controlo. Então é prevenir em vez de reagir. Completamente. Não é? Eu lembro-me de, por exemplo, se eu chegava às 6 da tarde e pensava assim, tenho fome, mas não vou comer porque vou jantar às 8. E isto é parvo, Claro. é surreal, porque se eu tenho fome, como Claro. qualquer coisa, não é? Algo ou proteico, ou menos calórico, exatamente. dependendo também do que já foi o teu dia. Exatamente. E depois janto, mas janto em conformidade com o facto de já Totalmente. ter comido antes. E para mim era impensável eu comer qualquer coisa às 6 da tarde porque ia jantar às 8 da noite. E pronto, aumentei também muito o consumo de água, não é? Porque é muito importante. É uma das coisas que quem se senta aqui que mais diz que as pessoas dizem que têm dificuldade e que mais dificuldade em beber e depois em ter estratégias para beber. Eu costumo fazer assim, eu cada vez que vou à casa de banho bebo 10 golos de água. Essa é a estratégia que eu uso com o meu filho, por acaso. Depois está à casa de banho, bebes água. Exatamente. Eu tinha outra comigo, agora já não necessito, porque depois isso acredito que agora também já seja rotina para ti. Sim. A minha era sempre que eu abria e-mails, tinha que beber água. Ou sempre que me sentava ao computador, que era frequente, quando estava mais em casa, é beber água. Então acaba por ser... É arranjar as nossas estratégias. Para cada problema há uma solução. É só isto que temos sempre na nossa cabeça. É verdade. Helena, um conselho lá para casa para quem quer emagrecer e ainda não teve coragem de iniciar o processo? Assim, eu acho que a mim o que me fez iniciar o processo foi eu não me sentir bem com o corpo que tenho. E não me sentir eu mesma naquele corpo. Eu não me reconhecia naquele corpo. E quem está lá em casa e que está nesta fase e que se olha ao espelho e não se reconhece e não vê a pessoa que outrora foi, porque nós não nos deitamos magros e acordamos com excesso de peso, não é? Ao contrário, também não nos deitamos gordinhos e acordamos magros. Não há milagres. Eu acho que nunca desistir antes de tentar, porque pode não funcionar, não quer dizer que este programa que eu fiz funcione para toda a gente. Totalmente. E tu também tentaste muitas outras coisas antes e, portanto, tentar algo que se adapte. Acho que a base é tentar algo que se adapte e funcione connosco. Claro. Não resultou, vamos tentar de outra forma. Não resultou, vamos tentar de outra forma, não é? Não desistir. E não desistir à primeira. Não desistir nem nunca. Primeira. Nem à primeira, nem nunca até conseguirmos. E às vezes nós pensamos assim, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho o meu trabalho, tenho a minha casa, tenho os meus filhos, tenho os meus cães, tenho os meus gatos, tenho tudo. E tudo é uma desculpa para nós não fazermos aquilo que é suposto fazermos por nós. E eu cheguei aos 40 anos e pensei, é agora. É agora. Porque se eu não o fizesse agora, e não quer dizer que as pessoas não façam aos 20, ou que não façam aos 30, ou que não façam aos 60, mas foi agora. E foi o momento ideal, o mindset ideal e a altura ideal para mim. Claro. Mas façam, porque... É tão bom eu hoje olhar-me ao espelho. Eu ia-te fazer essa pergunta. É tão bom eu olhar-me ao espelho e que era coisa que eu fazia raramente, olhar-me ao espelho. Aliás, eu não tinha um espelho de corpo inteiro em casa. Continuo a não ter, mas tenho... Fazer o mais espelho, menos balança diariamente. Fazes o mais espelho, menos balança diariamente. Nós temos um espelho enorme no vestiário e eu faço todos os dias. Quando chego e todos os dias quando saio. E como te sentes? Sinto-me lindamente.
Sinto-me lindamente. Acho que ainda preciso, lá está, porque também iniciei o ginásio há cerca de 1 mês e meio, preciso de mais um pouco para me sentir, não é para me sentir confortável, estou extremamente confortável, mas para chegar àquele ponto em que eu digo, ok, pronto, estou bem, estou saudável, tenho um aspecto saudável. E nós podemos sempre melhorar, não é? Sempre. E não quer dizer que já não te sintas bem, mas é ainda, ok, vamos fazer melhor. Posso melhorar agora? Vamos melhorar. Mas já nos sentimos bem e com confiança e autoestima, que isso é o mais importante. Muito importante, não é? muito importante. Eu acho que ajuda-nos a ultrapassar. Nós desvalorizamos um bocadinho, às vezes parece uma coisa fútil, não é? Não é um bocadinho, é totalmente. A pessoa foca fútil. no peso, Exato. foca no peso, acha que emagrecimento tem a ver com peso e não tem nada a ver com peso. Aliás, eu, como tinha dito no início, eu já baixei mais de peso, mas neste momento eu estou a aumentar. Porquê? Porque eu estou a ganhar massa muscular. Estou a aumentar massa muscular. Mas eu continuo a sentir-me igual. É tipo viste o último post que eu fiz com a comparação das massas gordas? É sobre aquilo. Não, o número o peso é exatamente o mesmo, a percentual de massa gorda é diferente. E isso faz toda a diferença da forma como nós nos visualizamos e na roupa que nós vestimos. Portanto, acho que o espelho é tão mais importante. É muito importante, é muito importante. Tão bom, Helena, que bom. Olha, tenho aqui um jogo para nós, vamos a isto? Vamos lá. Estás a ver aqui estes alimentos, vamos compará-los e tu vais-me dizer... Vamos começar aqui com a banana e com o abacate. Qual é que achas que é mais calórico? Eu acho que é o abacate. Ok, porquê? Eu tenho... É assim, eu não estou a dizer nada de cor, isto não foi nada... Imagina, porquê é que tu achas? É uma percepção... Não, eu tenho ideia que o abacate é um alimento muito utilizado no emagrecimento, mas que se não for utilizado com moderação, que ele dificulta mais do que ajuda. E qual é que tu achas que é mais saudável, a banana ou o abacate? Eu acho que o abacate é mais saudável. Certo! Cliente emagrece sem dietas, fez o seu, aprendeu direitinho. Imagina, a banana é menos calórica, muito menos calórica até, mas do ponto de vista de perfil nutricional, o abacate dá-nos mais saciedade, tem mais fibra, portanto, o que não quer dizer que a banana também não seja um bom alimento. Claro. Mas estamos aqui em termos de comparação. E agora temos aqui o pão. Vamos, aqui não estão, este pão não tem 50 gramas, tem mais, mas vamos comparar 50 gramas de pão com estas 4 marinheiras. Qual é que achas que é mais calórico? Eu acho que o pão é mais calórico. Achas? E o mais saudável? Aqui estou um bocadinho indecisa. Mas estamos a falar de 50 gramas, está? Diria que fossem as marinheiras. É o pão. É o pão. O pão é menos calórico e é mais saudável. Okay. Estamos a falar de um pão escuro, ok? Não estamos a falar de um pão branco. Sim. As marinheiras, elas enganam um bocadinho. Porque imagina, conseguimos comer muita quantidade num espaço curto de tempo e elas têm mais calorias e têm menos fibra. Então o pão acaba por ser... E eu quis trazer esta comparação aqui por causa de demonizarem o pão. Pois. Percebes? Sim, portanto, quem não é intolerante ao glúten, ou quem pode fazer uma opção sem glúten, mas o pão, vou comer marinheira. Comi 5 ou 6 marinheiras. Olha, até que tinha lá o pacote e fui comendo. Pois. Pior erro. Primeiro se quer comer marinheiras, come marinheiras, mas tem que ter noção da quantidade. Quer comer pão, come pão. Há equivalências que nós podemos fazer. Claro. Portanto, para meio pão, podes comer 3 marinheiras. Pronto, escolhe o que é que te apetece. Hoje pão, amanhã marinheiras, tudo certo. Ok. Queríamos fazer este jogo contigo para percebermos também aqui e também darmos a conhecer lá em casa, desmistificar aqui alguns mitos que ainda existem na cabeça das pessoas. Alguma mensagem final que queiras deixar, Helena? Então, acho que foi aquilo que eu disse quando me perguntaste o que é que eu deveria dizer às pessoas lá em casa. Tentem. Eu acho que tentem até ao ponto em que se sintam bem com o vosso corpo. Não têm todas que pesar 48 quilos, claro. Podem pesar 60 quilos, porque também podem ter 1,90 m. Totalmente, varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa, têm é que se sentir bem. Totalmente. Com o corpo que têm. E com o que veio ao espelho. Exatamente. E outra coisa, e a alimentação não é só uma questão de nós nos sentirmos bem com o corpo que temos, é uma questão de saúde. Totalmente. É uma questão de saúde. E aquilo que eu disse no início, de querer ser melhor também para a minha filha no futuro, ter um melhor exemplo, é também por aí. Porque eu quero que ela tenha os melhores exemplos também na questão da alimentação e naquilo que eu lhe dou para ela comer. E nós sabemos que hoje em dia é muito mais difícil, a vida está muito selvagem lá fora. E nós sabemos que é muito mais difícil, principalmente para as meninas, a relação que elas têm com o corpo. Ela ainda é muito pequenina, mas vai crescer e se calhar ainda vai ser mais selvagem do que é hoje em dia. Mas é muito difícil e eu quero muito que ela cresça com a ideia
de que ela é perfeita como é, mas para isso também tem que lhe dar as ferramentas para que ela se sinta perfeita como é. Totalmente. E pronto. E é tão bonito que queres ter feito a tua mudança. Em primeiro nós devemos querer mudar por nós próprios, mas ser os nossos filhos a incentivarem-nos também é importante. Sim, é importante. Porque, imagina, hoje em dia tu acredito que tenhas uma relação ainda e uma noção ainda melhor para lhe mostrares esse caminho que tu queres mostrar-lhe. Claro. E ser um exemplo, se eu não comer, ela não come. Exatamente. Não é? Aliás, se tu comeres, ela vai ter essa curiosidade e a iniciativa. Pergunta, posso provar? Claro. Claro que podes, filha. Que linda. Gosta, não gosta? Está também tudo não certo, insiste, há outras opções. Exatamente. Que linda, Helena. mesmo. Muito obrigada por teres vindo, Helena, e parabéns pelo teu percurso. Obrigada. Fico genuinamente feliz de estares feliz contigo. Estou, ótima. Muito obrigada. Bossi, espero que esta história te tenha inspirado e tenhas percebido que para teres resultados diferentes tens que fazer diferente. Até para a semana.